Fala galerinha, muito boa noite. Aqui fazendo o encerramento do pregão do dia 14/7/2022. Ontem não tive tempo para fazer o fechamento, mas embora eu não tivesse tempo com a movimentação que o mercado apresentou justamente nessa região, a gente tinha justamente a continuidade da movimentação em decorrência desse movimento aqui, ó. A gente pode ver que o mercado faz justamente a mesma posição, a mesma abertura. Ele volta, deixa eu ver aqui, a negociar nas mesmas regiões. A gente tem essas regiões, vai ajustar o gráfico aqui. A gente tem essa região justamente aqui, ó, uma ausência de continuação do movimento, volta, faz correção. Testa 50% desse movimento, abre justamente no mesmo ponto aqui da POC, tenta dar continuação, isso no pregão de ontem, né? E aí a gente tinha uma leitura justamente dessa continuidade, só que movimentação de alta. Ok, o mercado chega justamente na mesma posição, a gente aqui teve só um falso rompimento, o mercado não tem continuidade de movimento, 200 pontos, volta e aí faz um padrãozinho bonito por testando a região da POC por baixo, que foi uma região de bastante interesse nos pregões anteriores. Se eu colocar aqui, possivelmente vai ter uma divergência aqui no IFR, até que não, vai ter até uma convergência, fazendo topos menores. Isso causa a questão da fraqueza do movimento, as médias estão consolidadas e o mercado não tem força de dar continuidade de movimentação. Se colocarmos bem aqui, a gente tem uma polaridade, o mercado até rompe, mas não dá continuidade de movimentação, e aí faz uma correção muito maior, né? Isso aqui já no final do pregão do dia 13. No dia 14, com esse tipo de movimentação, o que acontece? O mercado tenta uma vez, tenta duas vezes, sempre fazendo topos menores. A gente tem uma possibilidade de busca de liquidez na região 98,350, que foi dita até no vídeo do dia 12, do dia 12, que essa região 98,350 seria uma região importante, tanto é que o mercado defende justamente nela. E aí, quando o mercado com esse tipo de configuração chega nesse ponto, que não chegou, né, já abriu com gap misto levemente baixista, abriu com gap de 500 pontos, então chega a ser um gap misto, 600 pontos. A gente tem uma continuação do movimento. Colocando aqui no gráfico de 5 minutos, já está, a gente tem uma continuação justamente nos pullbacks, nas regiões da média, ó, as médiazinhas. Aqui seria um padrão de entrada mais confirmado, porque não seria um padrão de entrada além dessa região aqui, mas aqui era muito cedo. Tinha a região de VWAP, mercado fechando aqui, ó, consolidando justamente nessa posição abaixo da região do ajuste, uma das variações do ajuste, volta e aí aqui, se você quisesse, teria dado uma continuação da movimentação. Por quê? Porque aqui eu tinha convergência, aqui o mercado já tinha direcional, não tinha fluxo suficiente para dar continuidade à movimentação de alta, uma correção desse gap temporal aqui do mercado, e aí aqui seria um padrão de entrada interessante. Buscando a região aqui, eu não coloquei, essa região já estava, 96.451. Não, eu coloquei. Só que aqui é uma região de variação do ajuste, ó, foi a mínima do dia. Eu fiz alguns ajustes aqui e aí agora eu não sei o que é tudo, o que já estava e o que não já estava. Mas enfim, aqui o mercado não dá sequência na continuação do movimento. Se nós traçarmos justamente uma fibra dessa região até essa região, a gente pode ver que o mercado corrigiu na região de 50%, né, que foi na 97.278, 97.278, justamente na região de polaridade, onde o mercado defendeu justamente nessa região, e aí ele ficou lateralizado sem dar continuidade. Amanhã não temos um cenário positivo para o índice, com essa movimentação aqui, ele vai dar continuidade de movimentação até testar essa posição novamente, a não ser que tenha alguns indicadores que dê significado à movimentação de alta no índice, mas se não tiver, a gente vai ter uma correção ainda maior, buscando regiões aí para chegar de 96 mil, 95 mil. Opa, tá marcando. Para o dólar, a única operação, eu fiz duas operações no dólar, fiz uma operação de compra que acabei saindo sem querer. O mercado abre no gap de alta, chega a defender justamente nessa região aqui. Essa região não tinha, fiz o ajuste agora. Essa região aqui foi justamente onde o mercado foi defender, e essa outra aqui era uma região de polaridade que eu tinha, essas duas regiões de polaridade. Então o que acontece? O mercado, eu tinha uma convergência de fatores nessa região. Eu entrei pelo celular e não tinha visto a região do ajuste percentual, que é justamente essa regiãozinha aqui, ó, em cinza. O mercado chega lá, defende, e aí confirma a defesa. Eu fiz a entrada, mas como eu fiz a movimentação para proteção da operação, acabei saindo. O que aconteceu? O mercado chega no próximo ponto,
tinha a região na V1AP e uma região de polaridade. Se a gente colocar aqui no gráfico de linhas, vamos ver a linha de fechamento do preço, ó, linhazinha de fechamento do preço. Fiz uma entrada de venda nessa posição e acabei pegando 10 pontinhos até essa região. O mercado chegou a dar 12 pontos, mas eu peguei só 10. Era até a média de 9, era um scalp, mas aí eu protegi e disse assim, vamos ver se ele rompe essa região da 9 e vem testar essa polaridade nessa região. Foi justamente o que o mercado fez, tomou defesa e depois deu continuidade na movimentação de alta. Mais à frente a gente teve uma segunda continuidade, que foi quando o mercado voltou para testar essa região com média de 20, e aí a zona de polaridade e a zona de ajuste aqui embaixo. Após essa absorção dava para você fazer uma venda, uma compra, quer dizer, e tentar dar continuidade na movimentação de alta e surfar até a renovação dessa região. Eu teria pego até aqui, então teria dado 22 pontinhos de alta. E aí depois foi só correção. Então, se a gente analisar, como sempre, a operação que eu gosto muito é a gente pegar a operação de repique. Temos uma retração aqui. Vamos ver se temos a retração. Quase pegou na linha. Se a gente ajustar talvez aqui, vamos tentar ajustar. Não, é esse ponto mesmo. Vamos ver aqui. Deixar bem ajustadinho, bem ajustadinho. Olha onde é que foi a defesa do ponto. A gente tem uma defesa no número dos 50%, mas aqui não tinha mais convergência nenhuma, a não ser as zonas de absorção, mas ficava uma coisa muito solta, a não ser que eu bote no gráfico de linha e veja se aqui, vamos ver se aqui teve uma polaridade. Eu faria uma polaridade mais aqui em recorrência desse fechamento e esse fechamento. Seria um fechamento mais forte. Então seria mais ou menos aqui. Vamos ver se tem esse fechamento. Não acredito não. É sério isso, né? Vamos ver se tem esse fechamento aqui. O mercado teria rompido, não teria chegado lá, mas seria um ponto bem próximo da região de uma possível polaridade. Mas fora isso eu não tinha, só tinha a região de 50% movimento. Se ele voltasse, viesse, fechasse, como ele fechou aqui abaixo das médias, a gente tinha um padrão de entrada aí na continuação da movimentação. Aparentemente, o que está acontecendo com o mercado aqui? Aparentemente o mercado não tem forças para renovar a região, chega a tentar romper essas posições, mas ao tentar romper essas posições não tem força, então ele faz a correção. E amanhã, possivelmente, a gente também tem uma correção no dólar, em decorrência dessa movimentação aqui. Eu não tenho um fluxo de defesa para dar uma... Não, o mercado encerrou dessa forma aqui, a gente pode ver que tudo que ele subiu, ele desceu e ainda fez uma correção maior do que ele estava justamente dessa alta aqui, ó, que ele deu. Cadê? Dessa alta aqui. Então ele está na mesma região, ó, da montagem compradora. E aí o que acontece? Aqui ele pode justamente corrigir ainda mais. Se a gente colocar no gráfico maior, a gente vai ver que ele tem um padrão de uma possível reversão, né? Corrigir um pouco mais forte. O mercado ele não tem um fluxo maior de compra, ou maior, um fluxo contínuo de compra. Está na região forte da região de 5,50. Inclusive, possivelmente foi o Banco Central que entrou aqui para derrubar esses preços, mas a gente não tem uma movimentação muito forte, um spike de venda muito forte. Então, amanhã, com essa movimentaçãozinha aqui, rompendo essa faixa, ele tende a corrigir até essa próxima zona de volume aqui do dólar. No macro, no índice, vamos analisar aqui a questão do macro no índice, que inclusive borrou tudo. Foi justamente essa posição, ó, região de 98 mil, região muito forte, que eu falei que tinha um fator psicológico muito forte. Mercado no macro, você pode ver que ele estava acompanhando as médias, né? Ele não conseguiu se livrar das médias. Até tinha uma possível estrutura de alta, mas não deu continuidade. Ficou fechando abaixo das médias e aí com isso deu continuidade. E olha onde é que ele vem justamente buscar aqui tomar defesa, na média de 9, exponencial no gráfico de 60 minutos. Para o dólar, ainda uma continuação da movimentação de alta, mas com possibilidade de correção nesse termo aqui, nessa região. Tanto é que está aqui, ó. Vou botar aqui no gráfico de linha, a gente tem uma região de defesa nessa posição. Para mim, isso foi a leitura. Só teve, eu acho que talvez umas duas operações boas
que eu poderia ter pego em relação à questão da movimentação tanto do dólar quanto do índice. O índice foi bem é, não, sem fazer muitas correções bruscas, então ele foi bem direto, não teve muita movimentação, e o dólar teve mais volatilidade. E com base nisso, galera, é isso. Amanhã, possibilidade de correção para os dois índices. Vai depender muito do cenário macroeconômico lá fora, né? Os índices de commodities e as aberturas dos mercados, mas é com base nisso a minha leitura. Fora isso, eu tenho só essas regiões que podem servir como polaridade, mas a gente sempre espera a defesa nessas regiões com convergência com médias e retrações que façam, que casem justamente essa análise. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia justamente, quando o mercado voltasse a essa região, fazer uma abertura de posição nessa posição, mas se ele romper, voltar e testar essa região com a média, mas possivelmente se ele fizer isso, a média já vai estar por cima, então fica um pouquinho complicado. Enfim, é isso, boa noite e até amanhã.